Primeiramente eu vim aqui para falar para os companheiros de longas datas de luta. Nós temos trabalhado afinco em cima de fazer as denúncias que fizemos no Ministério Público Federal e na Procuradoria da República, na Delegacia Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, com muito sacrifício, 2 dias denunciando para se tornar hoje o ICP que está aos cuidados do Dr. Leandro. Eu estive no Ministério Público hoje, depois de alguns dias que eu não pude comparecer junto com os colegas. Gostaria de pedir desculpa por não ter podido comparecer nessas duas situações que foram os colegas até o Ministério Público para conversar com o Dr. Leandro. Eu não pude estar presente, mas teve lá a categoria. Eu quero agradecer a categoria que estava presente lá, né? E agradecer aqueles que conseguiram conversar também com o promotor. E hoje eu estive lá para saber como é que estava a situação e ele foi passado para a minha mão esse documento que consta, que está remarcado, estava marcado para o dia 10, mas foi remarcado para o dia 12. E do dia 12 vai ter a audiência com o senhor Fábio Ribeiro para o esclarecimento de toda a nossa situação, da situação dos companheiros da Guarda Civil Municipais, que estão supostamente desligados de forma desrespeitosa, mas o promotor está trabalhando na causa. E aqui embaixo diz que no dia 13 terá uma resposta à categoria. E aqui também eu vi que o senhor, os demais, entrei em contato com o representante da guarda, Cristiano Desque Barbosa, e informei que a reunião solicitada foi designada para o dia 13/11/2015, que será a resposta da audiência de 2012, do dia 12 de 2011, e no dia 13 de 2011, no dia 2013/11/2015, será dado a resposta da reunião do dia 12/11/2015, que o senhor Fábio Ribeiro estará presente no Ministério Público para prestar conta de todos os nossos direitos, da carteira de trabalho, do Fundo de Garantia, do INSS e da Caixa Econômica, o que foi depositado, o que foi já pago, o que falta pagar e o valor bruto. E todos os nossos direitos será retratado, e ele está cobrando toda essa situação aqui que o promotor, que o senhor Fábio Ribeiro compareça no dia 12 para poder esclarecer, e no dia 13 ele promete dar o parecer, dar a resposta da reunião, da audiência que está tendo com o senhor Fábio Ribeiro. Ele aqui está definindo, tudo explica que ele está sendo definido, desculpa a palavra, ele está definindo a situação do ICP. Ele está buscando aqui ele está interrogando ao Fábio Ribeiro que a Prefeitura se explique, que de que forma nós estamos desligados, sem exame de missional, sem dar baixa nas carteiras, e outras coisas. Isso aqui ele está agora resumindo a parte que a Prefeitura terá que explicar o porquê que nós estamos desligados da categoria, mas ao mesmo tempo nós constamos em todos os cadastros nacionais. E aqui ele vem também explicando sobre o INSS, né? Que a Prefeitura, no caso, ela não depositou
que descontava no nosso contra-cheque. E a parte da carteira profissional também que tem que ser regularizada. E outras dúvidas que muitos colegas me perguntam é da quantidade de pessoa que foi entregue a relação no Ministério Público. Se foi entregue 500 nomes, é porque é o que nós tínhamos em mão a relação que foi feita na época pelo Sinduspreve, que foi a relação mais organizada, com telefone, endereço, tudo completo, CEP. Então nós entregamos no Ministério Público uma questão de pedido, entrega uma relação. Mas nós informamos que a estatística que diz que a categoria tem mais de 2.000. Então foi dito ao promotor que a prefeitura terá que prestar conta agora de toda essa categoria, porque toda essa categoria terá que ter dentro da prefeitura, estar arquivado no sistema. Então a prefeitura terá que prestar conta de todas essas pessoas. Então o que acontece? Não tenha dúvida que todas as pessoas que têm a carteira assinada está respaldado pela lei e é só apresentar a carteira que a prefeitura terá que assumi-lo. Então não se preocupa quando começa a botar na cabeça de vocês, por que entregou só 500 nomes? É porque é a relação mais completa que nós tínhamos na mão e que está protocolado desde 2010, quando nós entramos com o processo administrativo. Quero deixar bem claro, está aqui, o promotor convocou o senhor Fábio Ribeiro para o dia 12/11 prestar esclarecimento para a decisão de todo o nosso direito. E no dia 13 está informando que ele passará a informação para a categoria. Eu gostaria, conforme está escrito aqui, que a categoria comparecesse todo mundo em massa. Todos comparecessem em massa em frente ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, para poder reivindicar. E outra coisa, eu como vice-presidente e o presidente, nós entendemos que o promotor, na hora da audiência, que ele for passar, que for conversar sobre os nossos direitos, o que vai passar da forma que ele vai passar o resultado dessa audiência, qual será os nossos direitos, ele não pode fazer em porta fechada com 4 representantes. Ele tem que falar para a categoria. Qualquer negociação entre o Ministério Público e a Prefeitura e a categoria, nem eu, nem Jorge Viveiro, podemos entrar numa sala sozinho com o promotor para fazer qualquer tipo de acordo. Não. E ninguém pode. Isso terá que ser feito no auditório da Prefeitura para fazer com transparência. Não é acontecer como aconteceu lá naquela manifestação, que queimaram o pneu e não colocaram o pessoal para dentro. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas se eu estivesse lá, ou entrava o pessoal, ou eles entravam, ou eu fechava o portão da prefeitura, não ia entrar ninguém mais. Só entraria funcionário. Agora, pessoas para ser atendidas pela prefeitura não entraria. E enquanto não nos atendesse no auditório, falando diretamente para todo mundo, não falando em porta fechada. Por que a nossa associação é pobre, não tem nada, não tem fim lucrativo? Por quê? Porque ela não usurpa ninguém, não aceita nenhum tipo de negociata, por isso que estamos incomodando muitos colegas que, inclusive, que já foi diretor, inclusive, que pediu afastamento e bateu uma carta de renúncia, que está em cartório, ele pedindo que nós assinássemos a carta de renúncia dele em cartório, porque ele não queria mais fazer parte dessa associação, porque estava com medo, porque disse que estava sendo ameaçado. E essa mesma pessoa agora vem, porque foi 2 vezes no Ministério Público, vem e diz que quer ser presidente. Só porque 2 vezes eu não pude comparecer, porque eu estava em período de transição na agência e estava trocando de gerente e eu não pude sair porque nós estava dando uma organização na agência. Então eu falei, vocês vão e represente com louvor a nossa categoria, mas só que aproveitar esse momento para agora vir dizer e apresentar um documento que é chamado o ICP,
eles vieram apresentar documento e dizer que a categoria, que eles estão resolvendo. Não, já estava resolvido. Estava marcado para dia 28, depois marcaram para o dia 10, agora marcaram para o dia 12, e agora dia 13, está aqui dizendo que no dia 13, eu estive lá hoje, no dia 13 está marcado para o promotor dar o parecer. Só que esse parecer terá que ser dado perante toda a categoria, porque eu vou convocar todos os 26 distritos de Campos, onde está localizado todos os guardas, para comparecer em frente ao Ministério Público, para poder estar presente, porque não poderá ter negociação fechada. Segundo, gostaria de dizer que colegas que já foi de diretoria, hoje é insatisfeito com a minha pessoa, pediram para sair. Vou dizer o nome. O senhor Gustavo, ele pediu carta de renúncia da associação porque estava com medo, porque disse que estava sendo ameaçado, e ele pediu para ser desligado do cargo da diretoria, de diretor de comunicação. Se ele pediu para sair porque estava com medo, eu não sei como é que ele vai ser o presidente agora, se ele tem medo. Porque se ele tiver medo, ele sabe que para ser presidente tem que ter muita coragem de enfrentar e não temer a nada, a não ser a Deus. Mas, pelo que diz aí, ele quer ser presidente. Se ele conseguir, ótimo para ele. Agora, a categoria, eu quero só explicar uma coisa. Eu estou aqui falando como vice-presidente, que estou em exercício. Se amanhã eu não estiver, vou agradecer até hoje aqueles que estiveram até hoje ao meu lado e que acreditam em mim. E aquele que não acredita, eu sinto muito, mas não vai me fazer ficar triste, porque não é merecedor da minha tristeza. Agora, estou muito alegre com aqueles que continuam acreditando que a luta não é um interesse só de associação, porque antes da associação ninguém se interessava por essa luta. Eu muitas vezes andei sozinho com Jorge Gomes durante anos, antes da associação, subindo no rádio, atrás de um sonho, mais de quantas portas bateram na nossa cara, dizia que não, eu falava que sim. Depois que criou a associação, aí sim começou as pessoas, colegas, cresceu o olho em cima da associação, porque a associação, se bater na mão de uma pessoa que queira usar para uma área que pode ter algum tipo de negociata, é um perigo. Então, por isso que eu particularmente não agrado alguns companheiros. Por quê? Porque eu nunca aceitei quando vieram pedir, nós temos que passar uma procuração para um deputado. Eu nunca passei e não aceito. Vocês aceitam passar uma procuração para um vereador? Eu nunca aceitarei isso, porque eu não posso botar a vida da categoria na mão. Com a procuração você pode fazer qualquer tipo de negociata com a nossa associação. Nossa associação é sem fim lucrativo. Enquanto tiver na nossa gestão, será assim. Mas querem pegar a associação, por quê? Qual o interesse de ter uma associação dessa na mão? Associação sem fim lucrativo só dá trabalho. E ela foi criada só para denunciar a categoria, os direitos da categoria. Agora, eu sinto muito, porque tem colegas que agora estão interessados, porque sabem que a associação tem valor. Sabe que a associação, o interesse não é pela categoria, não. Ninguém está interessado diretamente em resolver o ICP, não. O interesse maior, a briga maior, é porque quer o poder, que é a associação. Então, se os colegas acharem que a associação deva ir para a mão de quem está tão interessado a ser presidente, porque esse não é o meu interesse, eu sou vice-presidente, e eu nunca me posicionei e nunca me importei
de ser vice-presidente, eu me importo sim de ter fundado a associação com o Capitão Lugon, com Jorge Viveiro, com Jorge Gama, com muito sacrifício, com muito suor, com muita luta, para poder dar dignidade à categoria, porque o tempo todo eu quis provar para essa cidade de Campos que esse símbolo aqui, eu não quero ser estrela. A estrela é a nossa categoria. Essa categoria aqui, nós fomos postos na rua de uma forma de respeitosa, jogado, desligado, sem ter nenhum tipo de respeito pela categoria. E eu, pela primeira vez, botei a farda, desafiei o SESEC e parti para lá fardado, para dar dignidade à categoria. E depois disso, muita gente ainda fala que eu sou vendido, mas eu tenho a minha plena consciência tranquila, porque um vendido, ou que receba alguma coisa da prefeitura, não estaria na porta de Rosinha colocando um caixão rosa, um colega dentro, para dar dignidade àquele colega, para poder fazer a prefeita ter que ir depois de 10 dias, porque ela estava irredutível, ela não falava que não ia dar depor. Eu falei com o procurador, olha, o senhor manda um ofício para ela, dando 10 dias, usando o artigo 10, que dá de 1 a 3 anos de prisão, que eu vou colocar um caixão na porta dela, o senhor vai ver que ela vai vir depor. Eu coloquei em um sábado, nós colocamos num sábado. Quando chegou, na segunda-feira ele enviou o ofício, dando 10 dias a ela, e usando o artigo 10. Sabe o que aconteceu? Ela foi lá 2 vezes depor. Então, eu estou aqui explicando, não é porque eu tenho necessidade de explicar não, que eu estou explicando para outros colegas que são merecedores que eu dê explicação, que acreditem em mim, porque estão sofrendo comigo, que estão vendo, que estão tentando negredir a minha imagem. Agora, os colegas falaram uma vez que eu estava vendido de novo. Eu fui na Praça São Salvador e coloquei o caixão de novo. Quantas provas eu tenho que dar que eu nunca me envolvi com a prefeitura em área financeira? Eu acho que os colegas subestimam a inteligência dos nossos colegas. Mas, infelizmente, o ser humano tem facilidade de ser enganado, ou tem facilidade de ser manipulado. Porque eu já dei tantas provas que é impossível. 7 de setembro eu botei o caixão, falei na televisão, a prefeita pela 3ª vez não desfilou. Como é que uma prefeita vai pagar 10 mil reais, como estão me acusando aí, que eu estou recebendo 10 mil reais por mês, se eu coloco o caixão na porta da prefeita, se eu coloco o caixão em 7 de setembro para não desfilar? Como é que vocês têm coragem de dizer que eu estou recebendo 10 mil por mês da prefeita, se eu sou inimigo declarado, não que eu sou inimigo dela, eu sou inimigo do problema, da situação, da luta. Agora, eu quero que vocês reflitam bastante e ver o seguinte, ver quem está interessado em resolver o processo, em resolver esse ICP, ou quem está interessado exclusivamente a ser presidente da associação, a ter associação como poder na mão. Ter associação porque nós não aceitamos durante esses anos todos que o senhor Gustavo apresentasse os políticos que ele quis apresentar para querer botar que a gente passasse procuração para a mão desses políticos. Político no Rio, deputado no Rio de Janeiro, ele sempre trouxe esse tipo de situação para dentro da associação, ele como diretor, mas nós sempre recusamos, porque nós não temos rabo preso com ninguém. Por isso que eu posso chegar em praça pública, qualquer lugar, e falar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, pergunta o senhor Gustavo quantos políticos ele tentou enfiar dentro da associação e exigindo da gente que a gente desse uma procuração para eles agir. Você sabe o que um político pode fazer com a procuração, uma associação? Ele pode usar de muitas formas e botar a situação numa situação difícil e usar a associação para negociatas. Então, por isso que nós estamos desagradando a esse grupo que agora se levantou só porque foi 2 vezes lá conversar com o promotor.
qualquer um de vocês pode juntar 2, 3, 4, será recebido como eu fui recebido hoje, porque o processo não é só meu agora. E nós trabalhamos para poder, durante anos, buscando prova, dando suor, dando sangue por essa categoria. E o que eu quis mostrar sempre para essa categoria, que eu queria levantar a dignidade de um povo que foi humilhado, massacrado pelo município. Foi humilhado, foi rejeitado pela administração pública, foi rejeitado pela prefeita. Eu botei a farda para provar da dignidade dessa categoria. E essa mesma categoria agora se levanta uma boa parte para falar de mim, falar que eu estou vendido. Eu estou vendido se eu vivo na mídia, eu vivo na internet falando dia e noite contra esse município? Será que vocês estão tão cegos assim? Eu gostaria de informar que o povo é muito fácil de ser manipulado. Vou deixar só mais uma mensagem com vocês. O pastor Jim Jones, nos Estados Unidos, ele conseguiu manipular 2.000 pessoas, levar para uma fazenda, e fez que essas 2.000 pessoas acreditassem que se eles cometessem o suicídio em massa, ele seria recebido no céu. E esse povo cometeu um suicídio em massa. Percebe como é que uma pessoa pode manipular tantas pessoas? Entenda bem, você nasceu com um cérebro para pensar, não para ninguém pensar por você. Analisa o que eu estou falando com você, olha dentro dos meus olhos, qual foi o dia que eu cheguei para vocês e falei alguma coisa que eu não tivesse documento para provar. Eu desafio qualquer um de vocês falarem isso comigo. Eu nunca aceitei palavras, eu sempre aceitei fatos e documento. E eu fui no comando, quando o comandante falou que ia me prender, eu fui lá para desafiar que ele me prendesse. Tudo em prol da categoria, para demonstrar dignidade. Eu luto nessa causa por dignidade, senão eu já teria abandonado. Agora eu estou aqui não que eu estou dando explicação, não. Eu estou aqui porque se estão falando de mim, eu também tenho que me defender. Agora, essas mesmas pessoas que falam, eu duvido se hoje estaria interessado em alguma coisa, se a associação hoje não existisse. Conforme muitos anos não existiu. Eu não conhecia o senhor Gustavo, eu não conhecia quase ninguém desse grupo. Então, agora que a associação existe, aí, meu amigo, parece um monte de salvador da pátria, porque isso acontece depois do trabalho feito, depois da luta feita, depois do processo já correndo, o promotor já praticamente tinha marcado para dia 28 ter a audiência com o Fábio Ribeiro. O que esses colegas estão esperando? Porque eu estou sabendo que marcaram eleição, não sei de que forma está sendo feito isso, para domingo. Esses colegas e esse candidato aí que bate no peito, eu quero ser o presidente, ele está esperando que ele seja eleito para poder explodir esse processo na mão dele e ele vir parecer como herói. E o trabalho de uma categoria que na verdade todo mundo contribuiu, Guerra, que se chama César, Carlão, que correu durante anos atrás, nós botando gasolina no carrinho dele, para adquirir documento no interior. Se vocês não sabem, eu conheço 26 distritos e conheço todas as pessoas olhando no olho. E eles estão ligando para mim querendo saber quem é o seu Gustavo que quer ser presidente. E eles falaram para mim, Silas, se for aceito esse tipo de eleição judicialmente e ele se tornar presidente, ele vai ser presidente de uma associação de um grupo que tem em Campos, porque os 26 distritos não estarão dentro dessa associação. Ele vai andar com a pasta de uma associação vazia, porque o pessoal conhece o meu trabalho, o nosso trabalho durante anos. Agora, mais uma vez eu digo, pensa, reflita no que eu estou falando. O único interesse que eu não tenho me gabo de ser vice-presidente, não. Eu me gabo sim, que eu nunca vou abandonar a luta. Mesmo que essa associação vá para a mão do seu Gustavo, eu nunca vou abandonar a luta.
Eu vou continuar indo no Ministério Público como eu fui hoje, e já marquei audiência com o promotor e vou cobrar se ele não der o parecer no dia 13. E estou convocando toda a categoria para estar de frente ao Ministério Público no dia 13. Porque é direito meu, é direito seu. Se vocês não sabem, o processo, a ação civil pública, o ICP, ele é de todo mundo. Nós denunciamos coletivamente, por isso foi criada a associação, para ter o valor coletivo. Então isso agora pertence a todo mundo. Aí entra 2 bacana, 3 bacana lá, e depois diz que é dono da situação. Eu fui lá hoje, estava conversando com o assessor do promotor, ela falou, meu filho, qualquer pessoa que vier aqui, se o promotor quiser atender, ele atende. Se for da associação, se for componente, então todo mundo tem o mesmo valor. Ninguém é maior que ninguém, ninguém pode chegar agora e dizer assim, eu vou ser o representante. Qualquer um, o promotor que faz parte da associação, se o promotor quiser, ele atende. Então, eu estou valorizando a vocês que foram lá fora e que ficaram lá de fora. Mas quem está querendo se gloriar para aparecer como salvador de uma coisa que já está pronta, é o senhor Gustavo, que ele bate no peito que ele quer ser presidente. Eu nunca disse que eu queria. Eu sou vice-presidente, porque eu sou fundador. O Jorge Viveu também é fundador. E Jorge Gomes é sócio meremérito, fundador e capitão do GOM. Agora, se nós fundamos a associação, nós somos o quê? Presidente, vice-presidente e fundador. Agora, se eles querem ser o mais novo presidente, só porque eles foram 2 vezes lá e foram atendidos pelo promotor, eu dei maior força para ele irem, porque eu acreditei que eles têm capacidade, que todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Agora, eu não esperava que eles, sabendo que eu não podia ir, eles achavam, porque eles foram lá, agora eles são dono do processo, agora eles querem ser presidente da associação. Pô, fomos botar um pouco dia lá uma turma para ficar me vigiando, dizendo, e mentiu, dizendo que eu ia lá cancelar o ICP. Eu não posso fazer isso, gente. Seja informado, seja bem informado. Eu não posso cancelar uma coisa que já está pronta. Nem que eu quisesse, porque agora o processo é de todo mundo, é de vocês. Não existe cancelamento de ICP. Isso foi denunciado, o Ministério Público Federal reconheceu o direito de vocês. Entendam bem isso. Não se entra, não se tornam pessoas iludidas, que por trás de vocês eles riem de vocês. Eles falam, é muito fácil enrolar pessoas que não têm conhecimento. Até há 2000 anos, um grande filósofo chamado Moody falou assim, até que ponto o povo é bem informado? Gente, seja bem informado. Eu não quero ser mais nada, eu já disse. Assim que eu terminar o ICP, quem quiser ser presidente, seja. Eu vou entregar. Agora, eu não vou desistir da luta enquanto eu não terminar esse trabalho. Foi posto na minha mão e eu não vou encerrar essa luta enquanto eu não ver o promotor dar o parecer. Agora, tem gente aí muito mais preocupado só em botar a mão na associação. Essa é a grande verdade. Querem botar a mão na associação a qualquer preço. E para isso, eles estão usando o meu nome, mentindo, dizendo que eu recebo 10 mil por mês. Recebo 10 mil por mês para carregar o caixão da prefeita e botar na porta dela. Recebo 2 mil, 10 mil por mês para ficar no CEPOP até 3 horas da tarde carregando o caixão para não desfilar. Se liga, gente. Vocês são pessoas que precisam ser bem informadas. Agora, eu estou aqui